deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, ela levou a minha cruz, sua vida entregou, e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és, tudo tu és pra mim. Amém. Nós temos meditado em Gálatas 1, 6 a 12, diz assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema ou amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo eu vou dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria escravo de Cristo. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós estamos nessa parte, vamos ficar nela ainda algum tempo. Há muitas coisas a serem vistas aqui. Acho que uma das coisas, a coisa mais incrível sobre o livro de Gálatas é que é um livro sobre o Evangelho. E nós temos que ter muito cuidado quando nós olhamos os vários temas que vão aparecendo em Gálatas, nós perdermos a floresta a olharmos para árvores específicas. Nós temos que entender que o tema do livro e aquilo que está ligado a todas as outras coisas que o apóstolo Paulo está falando é isso, é o Evangelho. Então, isso é importante porque isso é a nossa maior necessidade, é a coisa mais importante que define se nós somos a igreja de Cristo ou não, se somos pessoas regeneradas ou não. Então você notou o número de vezes que Paulo menciona o Evangelho aqui, do versículo 6 ao versículo 9, ele fala em Evangelho 5 vezes. 5 vezes nesses poucos versículos, porque essa é toda a preocupação de Paulo, e é sobre o Evangelho que ele está falando, e não há tema nenhum mais importante. Essa é a tragédia da igreja cada vez mais se tornar temática e interessada naquilo que o ser humano quer, ou naquilo que a cultura quer, ou naquilo que supostamente é relevante, porque é óbvio que o Evangelho não é relevante para o mundo. Se você esperar um sinal da cultura de relevância para o Evangelho, você não prega o Evangelho, porque o Evangelho é uma loucura e um escândalo. Portanto, nosso compromisso não tem nenhuma relação com aquilo que a cultura acha relevante ou não acha relevante. Aqui há uma mensagem básica, os fatos básicos do cristianismo, é disso que se trata, do coração do cristianismo. Então, o livro de Gálatas não foi escrito para não cristãos, ele foi escrito para uma igreja, para pessoas que diziam já crer no Evangelho, que estavam vivendo uma vida como nós, faziam parte de igrejas locais na Galácia, várias igrejas, e cultuavam a Deus. No entanto, todo o livro é a respeito do Evangelho, comunicando o Evangelho, explicando o Evangelho, repetindo o Evangelho. A gente viu na semana passada 4 testes para as pessoas verem se o Evangelho realmente foi quem tocou e transformou como poder de Deus, ou se a gente faz parte
apenas nominalmente do corpo visível de Cristo. Então Paulo está aplicando o Evangelho. Então é um livro para cristãos, totalmente sobre o Evangelho. Nós temos que confessar que a maioria das pessoas pensam que o Evangelho é para o mundo. Você já ouviu falar sobre culto evangelístico? Quando as pessoas pensam nisso, elas estão pensando no mundo. O mundo precisa ouvir o Evangelho. E cristão? Cristão não. Cristão já sabe o Evangelho. Nossa geração é a mais ignorante sobre o Evangelho. Não é? Mas se supõe, é por isso que quando a igreja está reunida, as pessoas, em vez de falar sobre o Evangelho, elas querem algo que fale sobre elas se sentirem bem, ou sobre o casamento delas, ou sobre a carreira delas, porque o Evangelho é algo que eu vou pregar o Evangelho para aquele cara lá que não é cristão, ou estou no culto evangelístico, e depois eu peço alguém faço um apelo para aceitar Jesus, quando na verdade, nem quando isso é feito, o Evangelho é pregado para as pessoas. Cada vez menos nós diluímos o Evangelho, ou cada vez mais as pessoas que pregam o Evangelho, supostamente pregam o Evangelho, não conhecem o Evangelho, e mesmo aquelas coisas que foram introduzidas, tipo, aceite a Jesus, não é? Cada vez mais esses erros ainda são mais diluídos. Outro dia eu estava vendo, essa semana mesmo, alguém disse assim, passei hoje um dia numa escola, falei de Cristo para várias pessoas, e várias pessoas aceitaram Jesus como seu amigo. O que é isso? Não é? Você vê, aquilo que já era fora se torna cada vez mais diluído. Você perguntar a alguém se ele quer ser amigo de Cristo, como se o que o ser humano precisasse era disso. Quem vai dizer que quer ser inimigo de Cristo? Mas ninguém, ele ficou feliz lá. Então, nós pensamos, olha, nós agora queremos algo mais sólido, nós já sabemos o Evangelho. Lutero, essa carta, é a carta magna da Reforma aos Gálatas, ele dizia, nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos do Evangelho todos os dias. Tudo que você precisa, a cada manhã, Lutero diz, é ouvir o Evangelho, é pregar o Evangelho para si mesmo. Por isso que nesses versículos aqui, Paulo falou sobre o Evangelho tantas vezes. Então, o livro de Gálatas e o apóstolo Paulo aqui está em completa contradição com quase tudo que a igreja é nos nossos dias. Porque Paulo está dizendo para assim, está dizendo para nós o tema principal da igreja, que ela deve ouvir, e deve fazer aqueles testes, e deve pregar, é o Evangelho. Aquilo que os cristãos mais precisam ouvir é o Evangelho. Uma mensagem que não contém o Evangelho é uma mensagem inútil. Ela vai descambar para o moralismo, para autoestima, psicologia secular, e nós esquecemos realmente o Evangelho todos os dias, e todo o problema dessa igreja é que ela esqueceu o Evangelho. Então Paulo nos mostra, nesse texto, a única necessidade que nós temos de controvérsia. Nós vemos uma época que as pessoas adoram controvérsia, mas não a única controvérsia que nós, como cristãos, devemos estar prontos a participar, com todo o coração, com toda paixão. Nós precisamos de controvérsia sobre um assunto só, e é exatamente o assunto pelo qual pouca controvérsia há. E por causa disso nós temos controvérsia sobre um monte de outras coisas. Depois Paulo fala sobre qual é a pedra de toque da controvérsia, como você lida com a controvérsia, qual é a única maneira que a controvérsia pode ser algo que realmente redunde em algo útil. Eu já disse aqui que eu não escuto, não vejo, não me interesso por nenhum tipo de debate que eu vejo na internet, na televisão, que cristãos vão fazer, porque definitivamente eles têm uma fonte epistemológica totalmente fora do que a Bíblia diz. Então é totalmente inútil ficar vendo as pessoas debaterem a respeito de assuntos que supostamente dizem respeito ao Evangelho. E depois Paulo diz como essa controvérsia deve ser curada. Vamos falar 2 ou 3 coisas, dependendo do tempo que nós tivermos. Então nós queremos gastar um pouco de tempo aqui. Paulo começa dizendo que aquelas pessoas estavam indo para um outro evangelho.
Mas, como eu disse, Paulo quis ter o cuidado de mostrar que não existe outro evangelho, não é? Apesar da expressão que ele está usando, ele disse: eu me maravilho de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas não há outro evangelho, ele mesmo diz. Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. No original, não é? Ele diz que está surpreso, que rapidamente eles estão se afastando de Deus. Você não tem como se afastar da verdade do Evangelho sem se afastar de Deus. Hoje, cada vez mais, com o pensamento ecumênico, né? Os evangélicos têm um pensamento extremamente ecumênico. As pessoas dizem: aquela pessoa ali está fora do Evangelho, aquela igreja ali está longe do Evangelho, mas ainda está numa relação com Deus. A Bíblia não conhece esse tipo de coisa. Ao se afastar do Evangelho, ao se afastar dessa verdade, você se afastou de Deus. Não é possível você dizer: alguém está longe disso e está numa relação com Deus. Não existe relação com Deus fora disso. Então, este outro Evangelho não é outro Evangelho. Paulo está dizendo que o Evangelho é diferente de todos os outros assuntos que às vezes compõem a vida da igreja. As pessoas podem diferir sobre algumas coisas, e quando elas diferem sobre algumas coisas, elas podem estar mais distantes ou mais próximas nessa divergência, e isso não é o coração. As pessoas podem divergir sobre o batismo, aspersão, não aspersão, batismo adultos, batismo crianças. Então você vê, dependendo de como você divirja sobre o batismo, aquela pessoa vai estar mais próxima daquilo que eu faço, um pouco mais distante daquilo que eu compreendo. Mas o Evangelho não está em jogo aqui. Infelizmente, você vê, grande parte das controvérsias é a respeito disso. Outro dia alguém me falou: a igreja que eu estou não prega o Evangelho, mas a única igreja que prega o Evangelho que eu conheço na minha cidade batiza por aspersão. Você vê, ele estava colocando algo fundamental, que é o Evangelho, e estava preso com a maior paixão à forma de batismo. Ou então o governo da igreja, não é? Como funciona o governo da igreja? Você pode divergir, ou assuntos de conduta cristã, não é? Nós podemos divergir. Muitas vezes essa divergência vai mostrar uma falta de compreensão do Evangelho, mas isso não é o Evangelho em si. Pode se tornar, quando a pessoa começa a olhar a sua divergência, ou seja, aquilo que eu escolhi não fazer na minha vida, eu começar a achar que, de alguma maneira, eu estou num plano de aceitação ou espiritual maior, porque eu não quase vejo televisão, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e coloco isso como parâmetros de espiritualidade. Se eu não faço simplesmente porque eu não quero, porque eu acho que para mim é bom, mas não imponho a ninguém, você vê, vai haver aqui o espaço para nós sermos diferentes, divergirmos. Aquela pessoa diz assim: eu não posso ver futebol porque eu me descontrolo. Então não vê mesmo. É triste ver a maior parte dos cristãos falando sobre futebol na internet. É deboche, não é? É gente aborrecida, é gente debochando quando ganha, quando não ganha some, não é assim as pessoas? Porque futebol faz mal a essas pessoas. Mas você vê, para essa pessoa talvez fosse melhor, ela tem um contato muito... Mas você pode divergir totalmente. O outro pode ver futebol, mas se aquele que vê achar que o que não vê, você vê... ele vai estar errado se ele achar que a sua espiritualidade está baseada no fato de que ele não vê, ou que ele vê, enfim. Há espaço para muitas coisas em que nós somos diferentes, e essa diferença pode ser maior ou menor. Isso não vai mudar o fato de que nós estamos em Cristo. Você tem um monte de coisas diferentes e vai ter grau de diferença. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando nós tratamos do Evangelho, não pode haver diferença. Não existe grau de diferença.
Ou seja, pode existir graus de diferença entre o que eu entendo sobre o batismo. Eu e aquelas pessoas ali entendemos quase igual. Eu e aquele lá entendemos bem diferente. Não é? Há graus de diferença, mas não sobre o Evangelho. Ele diz que qualquer outro Evangelho não é o Evangelho. Não existe graus de diferença quando nós tratamos do Evangelho. Então ele vem numa declaração, ele diz assim, no 7, um evangelho diferente não é evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Evidentemente, algumas pessoas estão lançando vocês em confusão e estão tentando, Paulo diz, perverter o evangelho. Não existe graus de diferença. Olha, eu creio no Evangelho. Aquele ali crê no Evangelho quase igual a mim, mas é um pouquinho diferente. Aquele lá muito diferente. Não existe isso. Ou é o Evangelho, ou é um falso Evangelho. Não é como o batismo. Não é como algumas condutas cristãs que não são... É óbvio que nós não estamos falando sobre aquilo que a Bíblia proíbe. Aquilo que a Bíblia proíbe está proibido. Estamos falando sobre aquilo que está no campo da maturidade cristã, de saber usar as coisas que Deus nos deu, que não são pecado, mas podem se tornar pecado. Então a palavra pervertido aqui é um esforço dos tradutores de traduzir uma palavra grega que significa, na verdade, inverter. Significa virar do avesso, uma blusa virada do avesso, uma roupa virada do avesso, perverter. Essa é a palavra que Paulo está usando. Ele está usando inverter, virar do avesso. Os tradutores lutaram com a palavra e colocaram perverter aqui. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você tentar mudar o evangelho, qualquer coisa que seja, você transforma ele de dentro para fora em algo totalmente diferente. Uma camisa está no avesso ou está do lado certo. Não tem meio termo aqui, não tem um pouquinho do avesso. Minha blusa hoje está um pouquinho no avesso. Não, ela está no avesso ou ela está no lado certo. Você não tem como ter o evangelho um pouquinho desviado. Ele está fora e não existe outro evangelho, ou ele é o evangelho. Não existe graus de proximidade ou distância. Como eu disse, pode existir graus de distância entre a minha visão de batismo e de outra pessoa. Alguém está mais próximo, alguém está mais distante, ou alguém é igual. Mas não o Evangelho. O Evangelho, ou por exemplo, como louvor deve ser, sabe? Apesar de existir 300 blogs falando sobre louvor, livros e tal, a Bíblia, ela não estabelece um monte de coisas de como o louvor deve ser bíblico. Mas sempre que as pessoas saem disso, elas estão fazendo controvérsia sobre o que a Bíblia não faz controvérsia. Não é? Qual é o instrumento? Qual é a altura? Qual é não sei o quê? Isso tudo é idiotice, é perder tempo. É controvérsia tola. Não é? Eu posso fazer assim, com tal, o outro pode fazer. O problema é que isso pode se transformar em pecado, sim. Se eu achar que o louvor tem que ser como eu acho que ele tem que ser, porque é isso que torna a vida espiritual. Então se torna pecado, porque isso vai deturpar o evangelho, mas isso não tem o toque do coração daquilo que o evangelho é. Então não há nenhuma maneira de alguém estar um pouco fora da doutrina do evangelho. E Lutero, por exemplo, diz, por exemplo, a doutrina da justificação é a doutrina pela qual uma igreja está de pé ou cai. Ele não disse que é uma doutrina sobre a qual a igreja está de pé ou está meio ruim, não é muito firme, não é o que devia ser, mas ainda é a igreja. Não, ele diz assim, ou uma igreja está em pé ou caiu pela doutrina da justificação. Se não é o que a Bíblia diz, essa igreja caiu. As pessoas ali, mas elas não têm Deus. Não tem. É o que Paulo está dizendo. Vocês saíram para outro evangelho, mas não existe outro. Ou seja, o evangelho, ou você está no evangelho, ou você está a milhões de anos-luz do evangelho. Você não pode se afastar um pouquinho do evangelho. Você não pode se afastar mais ou menos do evangelho. Ou você está nele, ou você está totalmente longe dele. Ou está vivendo, experimentando a verdade de Deus como revelada, ou está tudo do avesso, ou é o oposto. Não existe um ponto intermediário. Portanto, por isso esse assunto é importante. Então, Martinho Lutero, em seu
comentário aqui a respeito da carta aos Gálatas, ele coloca isso de maneira clara. Ele diz assim: pois não há meio termo entre a justiça cristã, que está no Evangelho, e as boas obras humanas. Não há outra alternativa à justiça cristã ou à obra humana. A justiça de Cristo ou a justiça humana. Ou o que Deus faz ou o que o homem faz. Não há nenhum ponto intermediário nisso. Se você não construir sua confiança somente na obra de Cristo, você vai construir sua confiança em seu próprio mérito e obra. Você vê, não tem como um pouco em Cristo, um pouquinho, não, mas só um pouquinho, não, você perverteu o Evangelho. Você está num lugar ou você está no outro. Você está com o Evangelho ou você virou do avesso, que é exatamente o oposto. Então, a palavra perverter, inverter, avesso, é uma palavra interessante, não é? No grego, que você tem que lutar para trazê-la para cá. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, o que Lutero estava dizendo é o seguinte: você só está num lugar ou no outro. Ou você vai dizer, Deus me amou soberanamente na eternidade. E por causa dele ter me amado, ele, como Paulo diz em Romanos 8, aos que dantes conheceu, a esses predestinou. E aos que predestinou, você vê, por causa de Deus, tudo acontece, tudo começa nele e tudo continua sendo uma ação dele na minha vida. Então, os que ele predestinou, ele chamou, e os que ele chamou, ele justificou, e os que ele justificou, ele glorificou. Você vê, foi tudo a respeito de Deus fazendo algo sobre mim. Então, ele me justifica, e como resultado, depois de tudo isso, como resultado lá do amor eterno dele, do que ele fez, a minha vida começa a ser santificada depois de Deus estar totalmente assim, seguro nisso. Então, a santificação sempre é algo apoiado sobre algo terminado, algo final, algo que foi feito para sempre, sempre. Ou você vem a Deus, entrega o seu amor e promete ter uma vida boa e tentar ao máximo obedecer a Ele, e tentar obedecer a Ele até a morte, e tentar lá na hora da morte não cometer nenhuma falha para você receber a salvação por fim. Paulo está dizendo, você está num lugar ou no outro. Lutero está dizendo, você está num lugar ou no outro. Deus em Cristo fez algo, e que por isso Ele me aceita, e eu estou seguro para sempre, ou eu estou fazendo algo que vai fazer Deus me aceitar. Você não tem meio termo. Ou você está num lugar ou no outro. Você está no Evangelho ou fora do Evangelho. O que eles estavam fazendo aqui é exatamente tentar encontrar um ponto onde parecia eles não estar num lugar nem no outro. Parecia ser uma mistura de coisas. Paulo diz, não existe. Vocês inverteram o Evangelho. E quando vocês invertem, vocês perdem tudo. Então, a questão é, Deus nos aceita porque nós fizemos algumas coisas, ou nós fomos aceitos tão somente pelo que Deus fez? É isso. Ou você está num lugar ou no outro, no Evangelho ou fora do Evangelho. E isso define se uma igreja é igreja ou não é igreja. Se você crê no Evangelho ou se você não crê no Evangelho. Se você não está na realidade do Evangelho, você perdeu o Evangelho. Não existe graus de aproximação, como existe graus de aproximação entre outros assuntos. Nesse assunto, não. Então, você pode dizer assim, existe alguma alternativa, pastor? Existe alguma alternativa no meio? Eu conheço pessoas que parecem que elas estão no meio, assim. Eu conheço igrejas que parecem estar no meio. Paulo diz, não existe essa alternativa. Vocês foram para outro evangelho, mas não existe outro. Portanto, vocês perderam o evangelho todo. Vocês inverteram, vocês viraram do avesso, vocês estão no exato oposto. Por quê? Se tudo depende daquilo que Deus fez em Cristo, depender de algo que eu fiz é o exato oposto. E não existe termos de aproximação, não há nada no meio, nada no meio. Então é isso que Lutero estava dizendo. Você vê que porque o grande debate da Reforma foi o debate sobre a escravidão da vontade, a Igreja Católica disse para Erasmo, escreva o livro do livre-arbítrio. Henrique VIII incentivou
Erasmo a escrever, e escreveu. Lutero disse, se escreveu, eu vou ter que responder, porque isso... A ideia de que o homem começa algo, de que o homem faz algo, e que ele por isso é salvo e se mantém salvo, é exatamente perder o Evangelho. Então ele teve que escrever a escravidão da vontade. E o grande debate da Reforma é Lutero e Erasmo, Lutero falando sobre a escravidão da vontade e a Igreja Católica falando sobre o livre-arbítrio. E é isso que Lutero está dizendo. Paulo diz que assim que você move um pouco o Evangelho para fora daquilo que ele é, você perdeu o Evangelho todo. Você se afastou anos-luz do Evangelho, você não ficou um pouquinho longe. Não existe uma igreja que está no Evangelho, uma igreja que está um pouquinho fora do Evangelho, uma igreja que está mais fora do Evangelho e uma igreja que está muito longe do Evangelho. Não existe. Mas hoje nós gostamos de fazer assim. Aquela lá é totalmente fora, aquela lá é totalmente absurdo. Aquela ali é mais ou menos. A Bíblia diz, isso não existe. Se você sai um pouco, você perdeu o Evangelho. A blusa está no avesso ou no lado certo. Então, deixa eu dar alguns exemplos a respeito disso. Nós podemos pensar, hoje em dia, nós vivemos uma época tão confusa, que até isso é meio misturado. Quando tu fala sobre igrejas liberais, igrejas mais conservadoras, parece até que, claramente, existe gente só liberal ou só conservador, mas tem gente que tem ideias misturadas do liberalismo e do conservadorismo. Mas o que essas duas igrejas tendem a fazer é acrescentar alguma coisa ao Evangelho, é acrescentar uma pequena mudança. Por exemplo, o liberalismo, e hoje ele se mostra de maneira diluída muitas vezes, mas ele dizia assim, olha, você acredita em Cristo, você acredita que foi regenerado, sua fé em Cristo, isso é ótimo, isso é maravilhoso, graças a Deus, é isso mesmo, isso é importante, mas eu gostaria que você não fosse radical, assim. Eu gostaria que você não fosse fundamentalista, eu gostaria que você só tivesse uma certa abertura. Não diga que as pessoas boas do mundo estão debaixo da ira de Deus. Não diga isso, não diga isso. Se você em Cristo recebe Cristo, tal, é maravilhoso, mas não diga que a ira de Deus está sobre o homem, a não ser que haja propiciação. Não diga isso, porque há pessoas boas no mundo que, apesar de não encontrarem essa realidade assim, elas fazem boas obras, elas vivem para o bem do outro. De alguma maneira Deus está agindo nelas, e de alguma forma elas estão próximas de Deus. E é bom você dizer que você nasceu de novo, que Cristo está na sua vida, isso é maravilhoso, mas eu só gostaria que você fizesse essa coisinha assim, de não fechar totalmente. Não diga que você tem Deus assim, e que outra pessoa fora dessa verdade, que engloba todas essas coisas, justificação, propiciação, ira de Deus, está totalmente fora. Não faça isso, é o que eles disseram. Você vê, é só uma coisinha. Você teve uma experiência agradável com Cristo, isso é bom, mas você pensa que outras pessoas podem não ter tido esse contato tão profundo com o Evangelho, mas ainda assim, eles têm algo de Deus. E a Bíblia diz que quando se trata de Deus, ou você está no Evangelho ou você está fora. Só essa coisinha acabou com o Evangelho. Só essa coisinha não é mais Evangelho. Quando Jesus fala, por exemplo, a parábola em Mateus 26 sobre uma boda, e que os convidados não foram, e que ele falou, vai lá, pega as pessoas, as caras que estão nas esquinas, pessoas que ao nível da sociedade seriam mais, junto com pessoas que ao nível da sociedade seriam boas, e traga elas para a festa, dê a elas roupas nupciais, e elas vão entrar na festa. Isso é incrível, é fora de tudo aquilo que a mente humana, com a sua ideia de mérito e religião humana, pensaria, porque a única coisa para você estar na festa é você estar com a roupa que o dono da festa te deu. Se você tivesse com as vestes, estava lá, não importava quem você era. Não importava se você era um cara muito mau ou se você era um cara bom da sociedade. A questão era, ele está com as vestes nupciais. Agora, tinha um cara lá que estava sem as vestes.
Não importa como ele é. Mas esse cara é o melhor da sociedade, está sem as vestes. Joga ele fora. Tira ele daqui. Ou seja, o que faz alguém poder estar aqui ou não são as vestes que eu dei. Ou seja, o que faz alguém estar diante de Deus são estar vestido com a justiça de Cristo. Não tem nada a ver com a pessoa em si. Tem a ver com o que outro fez as vestes, outro deu as vestes, e se você tem as vestes e está com elas, você aceita. Se você não está, você não aceita. A tua história, o que você fez, quem você é, como você estava, isso é totalmente irrelevante. É irrelevante. Você não tem as vestes fora, você tem as vestes dentro. E quando alguém diz assim, olha, mas você vê que há pessoas boas que não são cristãs, ou há pessoas muito boas que entenderam o evangelho todo errado, mas que ainda assim são boas pessoas. Certamente Deus pode compreender isso. Isso é comum, mas é a negação do evangelho. Se nós acharmos que Deus aceita alguém por qualquer coisa boa que há no homem, primeiro nós negamos tudo que a Bíblia diz a respeito do homem, e negamos tudo aquilo que Deus fez a respeito de Cristo, e como Deus salva. Você não perdeu um pouco do evangelho, é impossível, você perdeu o evangelho todo. Você pode dizer, olha, se isso é assim, e as pessoas más, como é que elas são salvas? E o pior dos pecadores, ele é salvo como? E alguém pode dizer, às vezes, quando a gente diz isso, mas você é pastor, você não conhece minha mente, você não conhece meu coração. Você não pode, se você está achando que eu, como pastor ou membro da igreja, estou sendo salvo pela minha bondade ou pelo estilo de vida que eu levo, você não entendeu nada a respeito do evangelho, nem a maneira com que eu sou salvo, nem a pessoa que eu sou. Isso é maravilhoso, mas é importante nós percebermos que o apóstolo Paulo está colocando todo o peso com Lutero, e por isso é a carta magna da Reforma, sobre o evangelho. E esse é o grande tema. Se você adicionar qualquer coisa, Paulo diz, você perdeu o evangelho todo. Se você não pregar todo o evangelho, você perdeu o evangelho todo. Nunca tem essa coisa de próximo ao evangelho. Nunca existe nem pessoas individuais como nós, nem igrejas que estão próximas do evangelho. Ela está ou não está, ou está de pé ou ela caiu. É por isso que Paulo começa dessa maneira tão... Porque senão o evangelho já não é mais uma notícia, e muito menos uma boa notícia sobre algo que outra pessoa fez. Eu já disse isso a vocês aqui, quando você pergunta às pessoas sobre por que elas creram, se elas não entenderam o evangelho, e você continuar fazendo as perguntas, ela vai dizer que ela é salva e o outro não pelo que ela fez, vai dizer que é porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Aí se você perguntar por que ela fez, ela vai ter que explicar, por fim, que ela foi mais humilde que o outro, que ela se arrependeu e o outro não, que ela ficou mais quebrantada que o outro. Tudo é a respeito dela. Essa pessoa não está um pouco longe do evangelho. Ela não entendeu o evangelho, ela está totalmente fora do evangelho. Portanto, ela está perdida, porque você vê que Paulo diz aqui que estar longe do evangelho é estar longe de Deus. Não há nenhuma separação. Aquela pessoa não entendeu o evangelho, mas está salva. Ela foi salva por quê? Se o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que poder salvou ela? Que coisa salvou ela? Que não foi o evangelho. Então pense no que o evangelho é. Notícia. O evangelho é notícia. Ele não é conselho. E se você mudar um pouquinho o evangelho para conselho, você perdeu o evangelho todo. Se você ligar hoje, à noite ou amanhã, a televisão, e você vê lá, aparentemente, seu noticiário, alguém de alguma organização de saúde, dizendo, olha, você precisa desses passos para... viver uma vida saudável, você precisa caminhar, se alimentar bem, sei lá, isso não é notícia. Isso está lá no noticiário, mas está errado. Isso não é notícia. O que eu tenho que fazer não é notícia. O que eu tenho que fazer é conselho. Você tem que caminhar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Isso não é notícia. Não é? Conselho é algo que eu tenho que fazer acontecer. Não aconteceu, eu tenho que fazer acontecer. Isso é conselho. Agora, o evangelho é notícia, é algo que já aconteceu. Quando a pessoa diz assim, ontem em Londres teve um ataque terrorista, 9 pessoas morreram. Notícia, está vendo? Aconteceu.
Não tem nada a ver comigo. Eu não tenho que fazer nada. Eu não estava em Londres, eu não participei, eu não sei exatamente como foi, por isso que eu estou vendo a notícia. Aconteceu. Eu não vou fazer acontecer. O cara não está dizendo assim, você vai colocar a bomba, você vai lá no meio das pessoas. Isso não era notícia, era um conselho, um terrível conselho, mas era um conselho. Mas quando eu vejo na televisão que houve um ataque terrorista em Londres, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu fiz. Fizeram. Foi ontem. Notícia. O evangelho é algo que aconteceu para que você possa ser salvo, não é algo que você faz. Sempre que as pessoas falam sobre algo que você faz para ser salvo, elas não estão falando sobre o evangelho. Não é algo que tem que acontecer para eu ser salvo, é algo que aconteceu. Feito por outra pessoa. Se não é assim, não é o evangelho. Paulo diz, se eles estão pregando um outro evangelho, não existe outro evangelho. Não é, vocês perderam o evangelho. Então, quando você olha, nós falamos sobre a igreja mais liberal, mas quando você olha para as igrejas conservadoras, você tem o mesmo problema. Lutero teve que lutar com isso, você vê. Ele estava saindo de um sistema secular, né, de vários séculos, em que a igreja foi acrescentando coisas a essa verdade. E tudo vai chegar na bifurcação entre santidade e justificação, sobre a ordem que isso acontece. Então ele diz assim, Lutero, quando está falando sobre justificação, nós sabemos que a justificação é a nossa aceitação diante de Deus para sempre por aquilo que Cristo fez. Esse é o evangelho. E santificação é o progresso na vida, na minha própria vida, é algo interno, algo que está acontecendo na minha vida, em que eu estou sendo transformado de um grau de glória para outro grau de glória na semelhança com Cristo. Então, a santificação é algo que acontece dentro de mim, a justificação é algo que acontece fora de mim. Então, a justificação é a minha aceitação diante de Deus. A santificação é a transformação na minha vida real, naquilo que Deus pretende e que me leva para o destino final da predestinação. Então, o evangelho, o coração do evangelho, a essência do evangelho está na ordem. Se você alterar um pouquinho a ordem, perdeu o evangelho todo. É o que eles estavam fazendo. Por isso que Paulo está usando essa palavra de inverter. É por isso que Paulo vai sempre falar sobre reverso, avesso. Então, não é apenas se você tem as doutrinas certas, elas estão na ordem certa. A gente tem que admitir que grande parte das pessoas não tem a doutrina certa. Mas ter a doutrina certa ainda não vai ser simplesmente definitivo. É a ordem, é a lógica com que as coisas funcionam. O que é o principal e o que é o resultado. O que é a origem e o que é a consequência. Essa ordem. Qual é a causa e qual é o efeito? Isso é o cristianismo, isso é o evangelho. Ele é totalmente, ele muda a tua visão de si mesmo, isso muda a tua visão de mundo, isso muda a tua visão de Deus. Se essa ordem é trocada, toda a tua visão do homem muda, toda a tua visão de Deus muda, toda a tua visão do mundo muda. Porque essa ordem foi trocada e porque a Igreja Católica pediu lá, por exemplo, para Erasmo escrever do livre-arbítrio, é óbvio que toda a visão dela do homem mudou. O homem não era totalmente escravo, o homem tinha liberdade, o homem poderia escolher ou não Deus, o homem poderia, se quisesse, você vê, muda tudo. Deus, a tua visão de Deus é só um Deus que fez algo e agora está esperando o que vai acontecer. A tua visão do mundo é totalmente diferente, muda tudo. Porque uma mudança aqui altera toda a tua cosmovisão da vida. Então, o que ele diz sobre justificação e santificação é a ordem do evangelho. O que ele está dizendo é que sempre a santificação é o efeito da justificação. E a justificação é tudo sobre a sua aceitação para sempre diante de Deus.
sobre Deus estar satisfeito, sobre Deus estar, o amor de Deus está sobre mim, porque você é justificado pela graça, por causa de Cristo, você é totalmente aceito. Você não pode ser mais aceito do que você é aceito. Em Deus, por causa de Cristo. Agora você está vivendo uma vida sem medo. Você está vivendo uma vida que é totalmente diferente de você estar achando que a sua aceitação diante de Deus depende de algo que você vai fazer. Você está vivendo a sua vida sem medo, sem essa ansiedade, e uma nova dinâmica de alegria domina o seu coração à medida que você é justificado e é regenerado. E agora que você é totalmente aceito e para sempre aceito, há um novo desejo de ser tudo o que Deus quer que você seja. E assim a justificação está levando você à santificação. Você, porque viu tudo que foi feito, viu como foi perfeitamente feito, e viu como aquilo é eterno, aquilo está te levando agora de um grau de glória para outro grau de glória. Santificação nunca é o meio de ser salvo, nunca é o meio de ser aceito, nunca é o meio de Deus dizer, este é o meu filho em quem eu me comprazo agora. Nunca é o meio. Sempre que a santificação é o meio disso, você perdeu o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, é essa radicalidade aqui. Na Bíblia nunca diz, nenhuma condenação há para os que são santificados. Não é isso que a Bíblia diz. Os que são santificados são aqueles que, para quem não há nenhuma condenação. Sempre que a questão é condenação, a questão é justificação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém tentará acusação contra os filhos de Deus. Por quê? Porque eles se santificaram? Porque eles são santos? Porque não há nada neles que possa ser acusado? É óbvio que há. O diabo tem 1000 coisas para me acusar no final do dia, para acusar você. Por que ele não pode acusar então? Por que nenhuma condenação? Por que ninguém pode fazer uma acusação contra um filho de Deus, diante de Deus? Porque eles são perfeitos? Porque eles realmente viveram um dia que está além da acusação? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu por eles. Por que não condenará? Por causa do que Cristo fez. Por que não vai acusar? Porque Deus justificou eles. Esse é o Evangelho. Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e intercede por nós. Ele está lá intercedendo, mas entenda, não a intercessão de Cristo, não é a intercessão como muitas pessoas pensam. Deus dizendo, ele pecou, Pai, Zemar pecou novamente, dá mais uma chance a ele. Coitado, eu acho que dessa vez ele vai. Sinto que agora, se dermos mais uma chance, tem gente que acha que a intercessão é isso. A intercessão de Cristo não é essa. A intenção de Cristo eu paguei, ele pecou, é verdade, há esse pecado, mas esse pecado está totalmente punido, não há ira sobre isso, a ira caiu sobre mim, essa é a intercessão de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Deus é justo em perdoar. É estranho, porque quando a Bíblia fala sobre justiça, Deus é justo em punir, Deus tem que punir o pecado. Agora, como é que Deus pode ser justo em perdoar? É porque ele seria injusto se acontecer algo contrário. Ele seria injusto se ele punisse o que ele já puniu. Então ele é justo em perdoar aqueles que foram justificados. Justo por quê? Porque a justiça, a lei já disse, acabou. Eu condenei ele à morte, ele morreu mesmo. A intercessão de Cristo não é sobre me dar mais uma chance. Essa é a intercessão. Portanto, sempre que há quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, ninguém, porque Deus os justificou. Nunca é porque Deus os santificou. Porque eles passaram o dia perfeito, porque eles viveram uma vida que eles não estão acima da acusação. Então, outra maneira de colocar é que a sua santificação sempre é baseada na justificação e sempre é a consequência dela, nunca é a causa. Portanto, ela não tem nenhuma relação com você estar ou não justificado. Ou seja, o efeito de algo não pode ser a causa de algo. Portanto, a ideia de que alguém, em algum momento, quando ele vê o processo de santificação como algo que pode tirar a justificação, essa pessoa não compreendeu o Evangelho de forma nenhuma.
Você vê, a ordem é tudo. Mesmo que tudo que alguém pregue sobre santificação ele tenha tirado da Bíblia, se ele perdeu a ordem, ele simplesmente perdeu o Evangelho. Ele não está um pouco longe do Evangelho. É nisso que Paulo diz, essa é a controvérsia que nós temos que ter. No entanto, essa não é a maneira como funciona nas igrejas conservadoras. A gente viu como as igrejas mais liberais se afastam. Então, Lutero diz, na sua existência cotidiana, eles, cristãos assim, confiam na sua santificação para a sua justificação. Eles estão fazendo tudo ao contrário. Ele diz, tirando a sua garantia de aceitação com Deus, da sua experiência passada de conversão, sua recente atuação religiosa ou relativa infrequência da sua desobediência consciente e voluntária. Ou seja, essas pessoas nunca estão seguras, porque elas vão estar pensando, será que eu estou santo o suficiente? Será que hoje eu vivi uma vida suficiente para ser salvo? Será que hoje minha vida foi suficiente para deixar Deus satisfeito? É óbvio que não. Óbvio que não. Mas você vê, porque ele perdeu o Evangelho, é óbvio que ele vai estar sempre enfrentando isso. São pessoas que vão radicalmente no seu subconsciente ser inseguras. E essa insegurança vai gerar coisas estranhas, como o orgulho, porque um cristão que descansa totalmente no que Cristo fez, tem um novo coração, e agora está sendo impulsionado a viver uma vida que honra a Deus, na santificação, você vê, ele está totalmente seguro, ele não está fazendo isso para adquirir segurança, ou para adquirir salvação, ou a aprovação de Deus. Mas a nossa insegurança, quando a gente perde o Evangelho, ela se manifesta em orgulho, porque é óbvio que eu sei que eu não vivi um dia perfeito, é óbvio que eu vivi um dia que só aquele dia merece ir ao inferno para sempre. Então qual é a única maneira de eu me sentir melhor? É eu comparar eu com outras pessoas. Aquela pessoa ali que quase não ora, eu orei 1h30, eu li a Bíblia, eu não vi o futebol hoje, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro, ele lá fez. É o único jeito de eu lidar com a minha insegurança, porque eu não posso realmente olhar para a minha vida e dizer, foi perfeito, quem tentará acusação contra mim? Eu me santifiquei, eu sei que diante de Deus as coisas não vão ser vistas assim. A única maneira de eu lidar com a minha insegurança é eu me comparar com as outras pessoas. Então é óbvio que isso leva a uma atitude farisaica. Eu começo realmente a pensar em santificação em termos de quanto eu oro em relação ao que outras pessoas oram, o quanto eu leio a Bíblia em relação ao que as outras pessoas leem a Bíblia, o quanto eu vivo em relação ao que as outras pessoas vivem. Ou eu começo a falar sobre a minha vida espiritual para vocês e começo a dar a entender de que eu sou uma pessoa que oro muito mais, que eu leio muito mais, que medito muito mais. Então você entra em igrejas liberais e você não vê pessoas mudadas. Você vê pessoas vivendo como um mundo, mundanas. Você vê pessoas devastadas, porque elas dizem que Deus ama todo mundo de uma maneira geral. Elas dizem que Deus não está irado. Portanto, tudo que Cristo fez não é algo impactante. Mas se Deus ama todo mundo, se Ele não está virado com ninguém, se Deus sempre foi um amigo bonachão que estava só esperando o abraço das pessoas, aceitarem Ele como amigo, então a salvação é algo muito pequeno, não é algo que captura meu coração, que me deixa totalmente maravilhado, que me deixa pensando como é possível eu ter sido salvo, eu ter sido escolhido, eu ter sido tirado do império das trevas. Não causa impacto em mim, porque esse Deus era tão assim, ele só estava um pouquinho aborrecido, só estava um pouquinho chateado, mas ele ama todas as pessoas igual, ele está pronto a deixar para lá isso tudo. Então é óbvio que isso não captura, não inunda a minha vida, não muda a minha vida. Igrejas liberais vão ter pessoas assim mesmo, pessoas que não são transformadas, porque o Evangelho não é uma coisa grandiosa. Não é a ira infinita de Deus que estava sobre mim, que Deus mesmo resolveu receber sobre Ele mesmo para me resgatar soberanamente. Não é algo que me deixa assim, espantado. Então o livro de Gálatas, ele é um livro controverso. Ele é controverso porque ele traz, essencialmente, algo que nós não gostamos. Ele diz, isso é o Evangelho.
Você está um pouco fora disso, você perdeu o Evangelho. Você não está um pouco longe do Evangelho. Não está, como eu disse, essa igreja aqui está no Evangelho, essa um pouquinho forinha do Evangelho, essa aqui mais fora, essa fora, e só aquela lá que está longe mesmo. Assim. Não. O que o livro de Gálatas diz, e a Bíblia diz o seguinte, isso aqui é o Evangelho, e não existe distância próxima a isso. Qualquer desvio disso, você está anos-luz disso. Porque ou tudo é o que Deus fez, e como resultado você está agora experimentando e fazendo coisas, porque Ele fez, como resultado do que Ele fez, ou você faz coisas e como resultado Deus responde. É um lugar ou outro, você está num lugar ou no outro. Então nas igrejas conservadoras o que você tem? Você tem vidas que não são mudadas também como na igreja liberal. A pessoa acha e ela se baseia a sua mudança no quanto ela, eu estou orando mais, eu não faço mais aquilo, eu não faço mais aquilo outro, eu li a Bíblia, eu estou sempre tentando cultuar a Deus, eu me visto de uma maneira diferente, eu não vou ao cinema, eu não fico mais na esquina jogando tempo fora, eu faço as coisas certas. Isso não é uma vida nova. Você vê, essas pessoas têm que confiar nisso para a sua aceitação diante de Deus. E a igreja conservadora, então, existe uma enorme insegurança. Portanto, há uma controvérsia sobre tudo. Só devia haver uma controvérsia sobre o Evangelho, mas aí não. Aí as pessoas estão com controvérsia sobre roupa, sobre tudo aquilo que na verdade não devia ser controvérsia. Grande parte das pessoas na internet estão sempre discutindo sobre algo, mas não é sobre o Evangelho. Não houve essa mudança interior, eles inverteram o Evangelho. Quando na igreja conservadora você diz, aqui está o Evangelho, se você se entregar a Deus, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e depois se você continuar fazendo isso, se você continuar fazendo aquilo, Deus vai te aceitar. Mas se você deixar de fazer, Deus vai deixar de te aceitar. E se você começar a fazer de novo, Deus vai te aceitar de novo. E você vê, a inversão é completa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você virou do avesso. A pessoa é aceita pelo que ela faz. Pelo que ela faz. Isso não é notícia. O que você faz não é notícia. Notícia é sobre o que o outro fez. Se você se entregar mais. Então, quando você trata disso, você está crendo e está sendo dito para você numa base diária, se você for realmente bom, se você se arrependeu o suficiente, se você trabalhar em seu coração o suficiente, se você trabalhar nessa área, naquela área o suficiente, então Deus vai te aceitar. Se você não fizer isso o suficiente, Deus, isso é o que todas as religiões dizem. É isso que Lutero disse, ou você vai estar sendo aceito totalmente para a justiça de Cristo, ou por algo que você faz, não existe meio termo. Então você vê o que está acontecendo, não é de admirar que tantas pessoas nunca entendam o Evangelho, porque o que elas entendem pelo Evangelho é o inverso do Evangelho, é o avesso, é o oposto. Você vê que é uma questão de ordem, uma vez que a santificação, em vez de ser baseada na justificação final, a tua justificação depende de alguma forma da santificação, então você perdeu o Evangelho. Não é? Você inverteu completamente. O Evangelho é porque eu fui aceito, porque nenhuma condenação há, porque meu coração agora é capturado por esse amor, o amor de Cristo me constrange. Eu não consigo mais viver para mim. Eu vi o tamanho do juízo, o tamanho da minha culpa e minha salvação completa. É inacreditável. Esse amor imenso me constrange. Você vê, não é o medo, não é a tentativa de ser aceito. Esse amor me constrange de tal maneira que eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo por aquele que me amou e se entregou por mim. A notícia que está produzindo isso, a justificação, o Evangelho. Agora eu estou sendo mudado, eu ganhei uma nova natureza. Agora, quando você pensa, porque eu estou vivendo essa vida, Deus está satisfeito comigo. Porque eu estou vivendo essa vida, Deus me aceita. Porque eu estou vivendo essa vida, Deus vai me abençoar. Porque eu estou vivendo essa vida, Deus não vai deixar eu ir para o inferno. Então, você perdeu o Evangelho.
não é? E é por isso que um verdadeiro filho de Deus não perde o evangelho, porque é impossível ele perder a sua justificação se ele realmente foi justificado, porque se fosse possível você perderia. Se a questão fosse, você deve viver uma vida em que você não viva no padrão que Deus estabeleceu, ou você perde, todo mundo perderia. Era totalmente inútil ser totalmente perdoado agora, porque eu não tenho como manter isso, ninguém tem. Então você vê a diferença. Qual é a motivação por trás daquilo que eu chamo de santificação? Qual é a visão que está por trás? Isso vai dizer se você está no evangelho ou não, e não se você deixou de fazer coisas, e não se você vive uma vida que aparentemente é a coisa mais santa aos olhos das outras pessoas, ou em comparação com os outros. É o medo, é estar assustado, sempre olhando em volta, sempre na busca da certeza. Você nunca vai ter certeza, queridos, você nunca vai saber. Como você vai saber se você se arrependeu o suficiente? Você se arrependeu, mas você pensa, será que isso é suficiente para Deus não me mandar para o inferno? Será que esse arrependimento é suficiente para Deus? Alguém vai dizer, não sei não, esse arrependimento tem que ser mais profundo. Aí você pensa, eu tenho que aprofundar meu arrependimento. Eu tenho que aprofundar meu arrependimento não é suficiente. Mas você nunca vai chegar nesse lugar, você vai dizer, não, esse arrependimento que eu tenho agora é digno do céu. Você não vai chegar nisso. Você vê, você nunca vai ter certeza, porque a tua certeza não se baseia no evangelho, se baseia no seu desempenho. Você vai pensar, será que eu já me submeti o suficiente? Eu já submeti isso, submeti aquilo outro, mas será que é o suficiente? Nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai chegar, olha, eu já me submeti o suficiente para merecer o céu. Se você chegar a essa conclusão, você só é um poço de orgulho. Você vê, é uma armadilha. Você perde o evangelho, você perdeu o evangelho. Você nunca vai saber, eu me rendi o suficiente, eu estou rendido o suficiente. Não, alguém sempre vai dizer, não, você tem que se render um pouco mais. Você mesmo vai dizer. Agora, você vê que quando tudo é a respeito do evangelho, é óbvio que eu vou cada vez mais profundamente conhecer o que a Bíblia diz sobre arrependimento e ir naquela direção, mas isso não tem nenhuma relação com eu pensar, será que eu já me arrependi o suficiente para ser aceito por Deus, ou para estar digno da sua aceitação? Então você nunca sabe. Então você, porque não sabe, porque você nunca vai poder chegar à conclusão de que se arrependeu o suficiente para merecer o céu, você vai ter que olhar se você se arrependeu o suficiente em relação aos seus irmãos, ou as pessoas do mundo. Você vai ter que dizer como aquele fariseu, mesmo que você não ore como ele, ainda bem que eu não sou como aquela pessoa ali, ainda bem que hoje eu sou uma pessoa quebrantada, que me arrependo. Você perdeu o evangelho. Na verdade, você tem que criticar as outras pessoas. É por isso que grande parte dos debates das pessoas e das controvérsias não são as controvérsias bíblicas, porque elas não são sobre a Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz ser o coração da verdade, que é o evangelho. Toda a questão é, eu sou uma pessoa boa, eu sou melhor que aquela outra pessoa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, antigamente eu fazia, mas não faço mais, eu já oro mais, eu já leio a Bíblia mais, eu já faço jejum, eu já faço isso. Você vê tudo a respeito do que eu faço, eu tenho que me comparar com os outros. O que a Bíblia diz, e esse foi só o primeiro ponto disso que eu falei, que a gente podia ver hoje, é que não existe uma distância próxima do evangelho. Essa é a radicalidade que mudou a vida de Lutero. Essa é a radicalidade que Paulo queria que mudasse a vida dessas pessoas nas igrejas da Galácia. É que eles entendessem, não existe grau naquilo que não é o evangelho. Como eu estava dizendo, qual é o sistema de governo da igreja? Pode ser uma mais parecida, um pouco mais diferente, uma que é muito diferente. Como é o batismo? Pode haver graus de diferença, mas nós, quando falamos do evangelho, não existe graus de diferença. Ou é o evangelho, ou você perdeu o evangelho. Então não existe essa igreja que está no evangelho, aquela um pouquinho fora, outra mais, até que aquela lá extrapolou, saiu do evangelho. Não existe isso. Está no evangelho ou fora do evangelho.
Está a blusa do lado certo ou está do avesso. Não existe um ponto intermediário entre Deus fez algo, nós temos essa notícia, e essa notícia, aquilo que Deus fez, produziu tudo em mim, ou eu faço coisas que fazem Deus fazer coisas a meu respeito. É uma coisa ou a outra. Você está num lugar ou a outro. Ou a sua santificação é totalmente fruto da sua justificação, ou a justificação é fruto do que você faz na sua suposta santificação. Não existe pontos intermediários. É por isso que Paulo disse, eu me admiro que vocês saíram para outro evangelho, mas não existe outro, vocês saíram do evangelho. Porque se existisse vários evangelhos, você podia perguntar, que tipo de evangelho ele foi? Aquele que é mais próximo, que é mais distante, ou que é muito distante? Mas como não existe outro, e vocês saíram do evangelho, vocês saíram. Você está dentro ou está fora. Você está do lado certo ou do lado avesso. Então, você não pode mudar um pouco. Qualquer outro evangelho é evangelho nenhum. Qualquer mudança é uma perda completa. Você não pode perder um pouco do evangelho. Você pode perder um pouco de outras coisas, mas você não pode perder um pouco de evangelho. Você, se perder um pouco do evangelho, você perdeu todo o evangelho. Eu me admiro que vocês perderam o evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está dizendo, agora o evangelho aí já não está muito como era, hein? Está um pouco diferente. Mas ele diz, não existe outro. Vocês perderam. Um pouco é anos-luz. Então, perder um pouco do evangelho é você não ter evangelho nenhum. Então, só há duas possibilidades. Evangelho ou evangelho nenhum. É o que Paulo está dizendo para eles, mas eles eram uma igreja visível. A outra coisa que o versículo 7 diz, e que nós não vamos falar hoje, mas na semana que vem, é que essas pessoas estão revertendo o evangelho, estavam perturbando. Ele diz assim, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter, inverter o evangelho de Cristo. Evidentemente, algumas pessoas estão lançando vocês em confusão. A palavra que Paulo diz é destruindo toda a visão que vocês têm do evangelho. Você vê essas pessoas, elas não estavam dizendo que não existia a cruz, não existia Cristo, não existia perdão, não existia morte. Eles não negavam essas coisas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você saiu um pouquinho, você perdeu tudo. Essas coisas estão vazias de significado. Se você inverteu a ordem de santificação e justificação, você não tem nem santificação nem justificação, você não tem nada. Você não perverteu um pouco, você não pode. Não há um ponto de convergência ou um ponto no meio entre Lutero e Erasmo. Ou você acredita no livre-arbítrio que a Igreja Católica pregava, ou você acredita na escravidão da vontade que a Bíblia diz. Você não tem um ponto intermediário. O homem não pode ser um pouco escravo. Ele não pode estar um pouco morto. Ele não pode estar um pouco sobre a ira de Deus. O homem ou está sobre a ira de Deus, ou em Cristo está fora da ira de Deus. Isso não tem relação com o que ele faz. O que ele faz é irrelevante. Ele pode ser o melhor cidadão do mundo, mas ele não está em Cristo, ele está sob a ira de Deus. Se ele está em Cristo, ele está debaixo da graça. Não existe um ponto intermediário. Se você inverter a justificação e a santificação, você não tem um ponto intermediário, você perdeu o evangelho, tanto quanto aquele que está pregando teoria da prosperidade, está fazendo uma bagunça danada, não faz diferença. Que diferença vai fazer? Pelo contrário, de certa forma, aquele erro lá é mais visível, mas eles perderam o evangelho da mesma forma. Você está no evangelho ou fora do evangelho? Esse é o primeiro ponto. Isso é o que Martim Lutero diz, isso é o que Paulo diz. Há artigos que há diferenças, eles não são decisivos, definitivos. Um irmão pode diferir de você sobre o batismo. Nem é sábio a você viver nessa controvérsia, mas não sobre o evangelho, não pode. Se há divergência sobre o evangelho, você perdeu o evangelho, porque o evangelho não existe graus de diferença, nem de proximidade. Você pode ter diferença sobre governo da igreja, você pode ter diferença sobre artigos de conduta, que a Bíblia não tenha dito que é pecado. A Bíblia diz que adultério é pecado. É pecado.
Mas a Bíblia diz que muitas coisas não são pecados, vai depender de como você usa. Você não estipula para as pessoas as regras como elas usam, você vai tentar levar elas à maturidade para elas saberem usar, como a gente leva a criança a entender como usar uma faca. A gente entende que a criança não sabe usar uma faca, ela pode se matar com a faca. A gente não diz para ela que faca é uma coisa que não pode, que é proibido, que faca é errado, porque ela vai ver a gente usando a faca. Vai pensar, mas o senhor usa a faca. Como é que faca é totalmente errado se eu vejo o senhor saindo com a faca? Não, porque o senhor usa a faca. Você vê, há questões em que você vai levar as pessoas a elas mesmas sabiamente saber usar todas as coisas que Deus nos deu, que Ele diz que não é errado, mas nós temos que saber usar de tal maneira que Ele seja glorificado. Mas o Evangelho não. O Evangelho, você está ou está fora? Uma igreja está de pé ou cai? É por isso que Lutero disse, olha, essas doutrinas da salvação, e hoje acontece ao contrário, porque as pessoas discutem sobre coisas que não são importantes e fazem controvérsias. O que elas dizem? As doutrinas da salvação não são fundamentais. Aquele cara ali, a graça, ele não compreende as doutrinas da graça, que são doutrinas da salvação, mas está tudo bem. Ele ainda está bem. Ele não está bem. Não está bem. Se você perdeu o Evangelho, você perdeu tudo. Você não pode estar um pouco. A segunda coisa que Paulo vai dizer aqui, e que a gente vai ver semana que vem, é como então qual é a base e a autoridade para nós olharmos se algo está dentro ou fora disso que é tão radical assim. Paulo vai dar as fontes pelas quais você com certeza sabe se você está ou não no Evangelho. Ele vai dar a fonte, vai dizer quais são as fontes erradas que a igreja tende a usar. E é isso que nós vamos falar na semana que vem. Pai, obrigado por esta manhã. Nós precisamos do Evangelho, Deus. Precisamos do Evangelho todos os dias. Naturalmente, o Evangelho é ofensivo ao homem natural. E nós sempre vamos tentar encontrar uma maneira, Senhor Pai, o homem natural e a igreja, de, Senhor Deus, tentar mudar o Evangelho daquilo que Tu fizeste para aquilo que a gente faz. E não, Senhor Pai, aquilo que a gente faz como consequência daquilo que Tu fizeste finalmente. E que Tu operas em nós o querer e o efetuar segundo a Sua boa vontade. Deus, nós sabemos que sobre isso, Senhor Pai, repousa uma igreja ser uma igreja verdadeira ou falsa. Uma profissão de fé ser verdadeira ou falsa. Alguém está salvo ou perdido. Portanto, esse é o assunto mais sério, Senhor Pai. Todos nós precisamos todos os dias voltar ao Evangelho, porque nós esquecemos o Evangelho e, oh Deus, diariamente nós tendemos a achar que a nossa aceitação diante de Ti depende de alguma forma, Senhor Pai, daquilo que nós fizemos, de tal maneira que quando nós fizemos algo que nós achamos que nos torna mais aceitáveis a Ti, nós nos enchemos de orgulho, e quando nós achamos que não fomos tão bem aceitáveis diante de Ti, nós nos enchemos de desespero, porque nós perdemos o Evangelho, então perdemos a condição, Senhor Pai, de o amor de Cristo nos constranger e nos levar à santificação pela obra completa que Ele fez. E pela segurança, Senhor Pai, completa que Ele nos dá de estarmos totalmente aceitos e vivendo, Senhor Pai, então, como resultado daquilo que Ele fez e como dom que Ele comprou para nós na cruz, pela aplicação do Espírito Santo, experimentando, Senhor Pai, essa transformação que vai crescer mais e mais, ó Deus, até nós sermos glorificados. Fale conosco nesta manhã, por amor a Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Amor que não tem fim, o meu lugar tomou, ela levou a minha cruz, sua vida em
pra mim.